A garagem da Audi em Albert Park tornou-se o palco de uma das comparações diretas mais impactantes da temporada de 2026, estabelecendo um divisor de águas técnico que poucos previam com tanta clareza logo nas etapas iniciais. O que se viu durante todo o final de semana de corrida na Austrália foi uma disparidade de performance que desafiou a lógica da hierarquia entre um veterano consagrado e um estreante promissor, revelando que a adaptação de Gabriel Bortoleto ao novo regulamento técnico da Fórmula 1 atingiu um patamar de excelência que Nico Hülkenberg ainda busca alcançar. A diferença de ritmo entre os dois carros da equipe alemã foi tão acentuada que forçou os engenheiros de Nürburgring a revisarem minuciosamente cada linha de telemetria para descartar qualquer falha mecânica ou eletrônica no carro número 27. Confirmando que a vantagem de Bortoleto residia puramente na sua capacidade superior de extrair o limite aerodinâmico do monoposto prateado. A superioridade de Bortoleto começou a se manifestar de forma sutil nas primeiras sessões de treinos livres, mas atingiu um ápice incontestável sob as luzes da classificação e durante as 58 voltas da prova de domingo. Enquanto Hülkenberg lutava visivelmente com a entrada de curva do chassi, sofrendo com uma leve tendência ao subesterço que o obrigava a ser mais cauteloso nas acelerações para não comprometer a integridade dos pneus dianteiros, o piloto brasileiro parecia guiar um carro em uma configuração completamente distinta. Gabriel demonstrou uma facilidade incrível em rotacionar o carro nas chicanes rápidas de Melbourne, mantendo uma velocidade mínima muito superior à do seu companheiro de equipe. A análise detalhada dos dados revelou que, em trechos críticos como a sequência das curvas 9 e 10, Bortoleto conseguia carregar cerca de 5 a 7 km por hora mais de velocidade de ápice, o que se traduzia em uma vantagem cumulativa gigantesca ao final de cada setor da pista. Essa diferença de velocidade não foi um evento isolado de uma volta rápida, mas uma constante rítmica que gerou um abismo de tempo entre os dois pilotos da Audi. Em regime de corrida, a vantagem de Bortoleto sobre Hülkenberg estabilizou-se em uma média de 4 a 6 décimos de segundo por volta, uma margem considerada astronômica na era atual da categoria, onde milésimos costumam separar os competidores. O que mais impressionou os observadores técnicos e os engenheiros de pista foi a forma como Gabriel geria a energia híbrida do motor. Enquanto Nico precisava utilizar o bônus elétrico do motor gerador para compensar pequenas perdas de tração nas saídas de curva lenta, o brasileiro utilizava a potência extra de forma estratégica para ganhar tempo nas zonas de alta velocidade, onde o arrasto aerodinâmico é o maior inimigo da eficiência. Essa inteligência técnica permitiu que Bortoleto abrisse uma vantagem de mais de 20 segundos sobre o alemão antes mesmo da primeira janela de paradas nos boxes. A frustração de Nico Hülkenberg era audível nas comunicações de rádio com seus engenheiros de pista. O veterano, que construiu uma carreira sólida baseada em ser o ponto de referência de velocidade em todas as equipes pelas quais passou, via-se incapaz de replicar as trajetórias e os pontos de frenagem de seu jovem colega. Em diversas passagens da prova, a equipe técnica solicitou que Nico observasse os dados de telemetria de Bortoleto, especificamente na curva 1 e na curva 13, onde a diferença de abordagem era mais gritante. O brasileiro estava freando mais tarde e com mais pressão inicial no pedal, sem travar as rodas dianteiras ou comprometer a estabilidade da traseira, algo que Hülkenberg não conseguia fazer sem perder o controle do carro. Essa diferença na confiança com o complexo sistema de freios eletrônicos da Audi foi o diferencial que permitiu a Gabriel dominar as zonas de frenagem e, consequentemente, ditar um ritmo que o pelotão intermediário simplesmente não conseguia acompanhar. O desempenho de Bortoleto foi tão superior que a estratégia de corrida da Audi precisou ser dividida em dois cenários mundos distintos dentro do mesmo box. Enquanto para Hülkenberg o foco era a defesa de posição e a tentativa de salvar alguns pontos no final do top 10 através de uma condução defensiva, para Gabriel o objetivo era o ataque direto aos carros da Red Bull e da Ferrari que vinham logo à frente. O brasileiro andava tão mais rápido que o companheiro que, em determinado momento da prova, a equipe considerou uma estratégia de paradas que priorizasse totalmente o carro número 5, ciente de que ele era o único com ritmo real para brigar por posições de destaque. A capacidade de Gabriel em manter os pneus macios vivos por mais tempo, mesmo andando em um ritmo muito mais agressivo que o de Nico, provou que ele possui uma sensibilidade mecânica nata que ignora a falta de quilometragem na categoria. A análise técnica pós-corrida sugeriu que Bortoleto adaptou-se muito melhor à nova aerodinâmica ativa implementada pela Audi para esta temporada. O sistema, que ajusta automaticamente os flaps das asas para otimizar o fluxo de ar em diferentes velocidades e cargas laterais, exige uma pilotagem fluida e sem correções bruscas no volante para não desestabilizar os vórtices de ar sob o assoalho. Enquanto Hülkenberg, com seu estilo de pilotagem mais tradicional e ataque direto às curvas, gerava pequenas turbulências que afetavam a carga aerodinâmica total, Bortoleto guiava com uma suavidade que mantinha o fluxo de ar selado ao chassi. Essa harmonia técnica entre o piloto e a máquina resultou em um carro muito mais eficiente em termos de arrasto e, por consequência, muito mais rápido em todas as condições de pista. A diferença de desempenho serviu como um choque de realidade para a estrutura técnica da Audi,
confirmando que o projeto de 2026 encontrou em Gabriel Bortoleto o piloto ideal para explorar os limites da inovação alemã. Para Hülkenberg, o final de semana na Austrália foi um dos mais desafiadores de sua trajetória profissional. Ser superado de forma tão contundente por um estreante coloca uma pressão imensa sobre seu status de primeiro piloto e sobre sua permanência a longo prazo como peça central do desenvolvimento. No paddock, os comentários eram unânimes de que a Audi agora tem uma hierarquia clara, definida não por cláusulas contratuais ou anos de experiência, mas puramente pelo que o cronômetro registra ao final de cada passagem pela linha de chegada. A vantagem de Bortoleto refletiu-se também na moral e na energia da garagem. Os mecânicos e engenheiros que trabalham diretamente com o brasileiro operavam com uma eletricidade diferente, sabendo que cada ajuste fino ou pequena melhoria aerodinâmica resultaria em ganhos diretos e imediatos na tabela de tempos. O destaque de Gabriel sobre Hülkenberg na Austrália é apenas o primeiro capítulo de uma rivalidade interna que promete ser intensa, mas que, neste estágio inicial, pende pesadamente para o lado do jovem talento brasileiro. A velocidade pura mostrada por Bortoleto é um aviso para todo o grid da Fórmula 1 de que a Audi chegou para brigar no topo, e seu piloto principal não está disposto a dar chances nem mesmo para quem divide o mesmo teto e os mesmos recursos técnicos dentro da equipe. Ao final das 58 voltas, a distância entre os dois carros da Audi era um testemunho silencioso da performance de gala de Gabriel Bortoleto. Ele não apenas venceu a batalha interna, mas redefiniu as expectativas sobre